A chuva batia contra as janelas altas da maternidade Santa Alvorada, como dedos impacientes procurando uma fresta, e Isadora Vilarim respirava em silêncio, exausta demais para chorar, orgulhosa demais para pedir que alguém ficasse. O quarto era claro, caro, impecável, mas nenhuma luz conseguia aquecer a solidão que se instalara ao lado do berço transparente. Sobre o lençol branco, seus cabelos escuros estavam úmidos de suor, e seus olhos, embora fundos de dor, permaneciam atentos à pequena menina adormecida em seus braços. Liora nascera pouco antes do amanhecer, pequena, rosada, com os punhos fechados como se já resistisse ao mundo. Isadora a observava com uma ternura que doía mais do que as contrações, porque cada detalhe daquela criança parecia pedir uma promessa. Ela encostou os lábios na testa da filha e sentiu um fio de paz atravessar o peito. Durante meses, imaginara que Gael Montavão estaria ali, talvez duro, talvez confuso, mas presente. A cadeira vazia ao lado da cama respondia por ele com uma crueldade sem palavras. A enfermeira Celina entrou com passos contidos, carregando uma bandeja que ninguém tocaria. Era uma mulher de idade indefinida, rosto honesto, olhos treinados para reconhecer abandono, mesmo quando vinha vestido de luxo. Ela olhou para a cama, para a criança, depois para o celular imóvel sobre a mesa. Isadora percebeu a piedade antes que fosse pronunciada e desviou o rosto. Havia humilhações que uma mulher podia suportar de pé, mas a compaixão de uma desconhecida naquela hora era quase insuportável demais. O telefone não tocara uma única vez desde a internação. Na noite anterior, Isadora havia enviado mensagens curtas para Gael, sem súplica, apenas informação. A bolsa rompeu. Estou no hospital. Nossa filha vai nascer. As mensagens tinham sido entregues, depois lidas, e nada além daquele silêncio disciplinado chegara em resposta. Ela conhecia bem o silêncio de Gael. Não era distração, não era hesitação, era punição. Quando ele se fechava atrás daquela muralha de orgulho, o mundo inteiro podia desabar que ele ainda manteria o queixo erguido. Pouco depois das 7, a porta se abriu sem delicadeza. Na soleira apareceu Eudóxia Montavão, mãe de Gael, vestida de cinza pérola, os cabelos presos com rigidez, uma bolsa de couro pendendo do braço, como se fosse uma credencial de autoridade. Atrás dela, Brisa Nogueiral entrou com passos suaves demais, vestindo um casaco claro e uma expressão de falsa tristeza. Isadora não se moveu. Apenas ajustou a manta em torno de Liora, como se a presença daquelas duas mulheres trouxesse uma corrente de ar sujo para perto da criança. Eudóxia olhou para o bebê sem ternura, depois para Isadora com desprezo meticuloso. Disse que Gael estava ocupado, que negócios importantes não podiam ser interrompidos por espetáculos convenientes, e que algumas mulheres tinham talento para escolher o momento certo de encenar fragilidade. Brisa baixou os olhos, fingindo constrangimento, mas Isadora viu o lampejo de vitória em seus cílios. O quarto pareceu diminuir. Celina permaneceu perto da porta, imóvel, compreendendo que havia dores que não vinham do corpo e não podiam ser medicadas. Isadora respondeu apenas que a criança tinha acabado de nascer e que qualquer conversa poderia esperar. Sua voz saiu rouca, mas firme, uma pedra pequena lançada contra uma janela blindada. Eudóxia sorriu, sem mostrar alegria, e disse que justamente por isso vieram cedo, antes que a situação se tornasse melodramática. Brisa avançou um passo, segurando uma pasta azul marinho contra o peito, como se carregasse documentos sagrados. O som da chuva engrossou do lado de fora, cobrindo por um instante o chiado baixo do ar-condicionado. O advogado entrou depois delas, atrasado por uma cautela que não combinava com a indecência da visita. Chamava-se Norbelo Falcão. Tinha rosto pálido e mãos cuidadosas, dessas que evitam tocar qualquer coisa que possa deixar mancha. Ele cumprimentou Isadora com uma inclinação mínima e abriu a pasta sem encará-la. Disse que representava Gael Montavão em um acordo de separação imediata, com compensação financeira, confidencialidade obrigatória e renúncia a qualquer reivindicação futura envolvendo patrimônio familiar. As palavras caíram sobre a cama como instrumentos frios. Por alguns segundos, Isadora sentiu o próprio sangue fazer um ruído dentro dos ouvidos. Não foi surpresa, porque a crueldade raramente chegava sem anunciar seus passos. Durante semanas, Gael vinha distante,
ouvindo mais a mãe e os conselheiros do que a mulher que dividia sua casa. Ainda assim, receber papéis de separação com a filha recém-nascida no colo era uma precisão tão brutal que quase parecia planejada para quebrar algo além do casamento. Ela olhou para a assinatura impressa de Gael e nada em seu rosto se desfez. Brisa explicou com voz doce e venenosa que Gael tinha sofrido muito ao descobrir certas conversas, certos encontros, certas movimentações bancárias suspeitas. Não acusava diretamente, apenas semeava sombras, e isso era pior. Eudóxia completou que a família Montavão não permitiria chantagem emocional usando uma criança cuja origem ainda poderia ser discutida. Celina respirou fundo perto da porta, escandalizada. Isadora sentiu Liora se mexer contra seu peito, e naquele pequeno movimento encontrou uma firmeza que não viera de nenhum sobrenome. Ela perguntou se Gael tivera coragem de mandar aquilo sem sequer olhar para a filha. Norbelo apertou os lábios e respondeu que seu cliente preferia evitar cenas. Eudóxia ergueu o queixo, satisfeita com a palavra. Cenas. Para eles, o nascimento de uma criança era uma cena, a dor de uma mulher era uma cena, a covardia de um homem era prudência administrativa. Isadora pensou no dia em que Gael lhe prometera que nunca permitiria que ela enfrentasse sozinha a violência elegante da família dele. Promessas envelhecem rápido quando não tem caráter para sustentá-las. O casamento começara 2 anos antes, em uma manhã clara, sem grande festa, porque Isadora recusara a ostentação que os Montavão julgavam indispensável. Gael a conhecera em um evento beneficente, quando ela corrigira, com calma implacável, um diretor que falsificava números de doações. Ele se encantara por aquela mulher discreta, de vestido simples e inteligência cortante. Na época, a humildade dela parecia virtude. Depois, sob a pressão de Eudóxia e dos rumores fabricados por Tassiano Severi, a mesma descrição passara a ser tratada como disfarce de ambição. Tassiano não estava no quarto, mas Isadora sentia a sombra dele nos papéis. Era o homem que sussurrava no ouvido de Gael em reuniões, que chamava suspeitas de estratégia, que transformava qualquer gesto dela em ameaça ao Império Montavão. Fora ele quem insinuara que Isadora escondia dívidas, amantes, interesses obscuros. Fora Brisa quem chorara diante de Gael dizendo ter visto mensagens comprometedoras. Tudo convergia para aquele instante, para aquela cama, para a tentativa de lá assinar não apenas uma separação, mas a própria desonra. Isadora pediu que Norbelo deixasse os documentos sobre a mesa. Eudóxia pareceu decepcionada por não ouvir gritos. Brisa franziu a testa, como quem espera uma explosão para justificar a própria mentira. A jovem mãe, porém, não lhes daria esse prazer. Ela tinha aprendido cedo que o poder verdadeiro raramente levanta a voz. Seu avô, Aureliano Vilarim, dizia que uma decisão tomada em silêncio podia atravessar gerações. Isadora nunca revelara aos Montavão que aquele sobrenome, escondido sob sua simplicidade, valia mais do que todos os prédios de Gael somados. Não ocultara a própria origem por vergonha, mas por proteção. O grupo Vilarim, discreto e antigo, dominava laboratórios, hospitais e centros de pesquisa em 3 continentes e crescera sob uma regra severa. Nenhum herdeiro assumiria poder antes de conhecer a vida fora dos salões blindados. Isadora escolhera estudar gestão hospitalar, depois direito corporativo, depois trabalhar em projetos sociais sem divulgar o próprio nome. Quando se apaixonou por Gael, acreditou que ser amada sem títulos seria uma bênção. Agora compreendia que alguns homens chamam de mistério aquilo que não tem grandeza para compreender. Eudóxia apontou para a pasta e disse que a quantia oferecida era generosa para alguém em sua posição. Isadora quase sorriu. Sua posição. Ela estava com pontos no corpo, leite descendo dolorido, uma filha adormecida nos braços, e ainda assim aquelas pessoas acreditavam estar acima dela. Perguntou a Brisa se fora difícil convencer Gael a não vir. A outra empalideceu por um instante, mas recuperou depressa a máscara. Disse que Gael tomara a decisão sozinho, cansado de mentiras, cansado de ser usado. Liora abriu os olhos, 2 pequenas fendas escuras procurando o calor da mãe. Isadora inclinou-se sobre ela e sussurrou que estava tudo bem, embora soubesse que nada estava. Celina se aproximou, ofereceu ajuda para colocar a criança no berço,
Mas Isadora negou com um movimento suave. Não entregaria a filha a ninguém naquele quarto. Havia uma verdade instintiva, antiga como a própria maternidade, dizendo que certas despedidas só podiam ser feitas com o filho junto ao coração para que a fraqueza não encontrasse espaço. Norbelo insistiu que a assinatura imediata facilitaria todos os procedimentos. Isadora pegou a caneta, examinou-a como se fosse uma lâmina sem fio, e então riscou apenas uma linha no canto vazio da primeira página. Não era a assinatura, era a recusa. Empurrou a pasta de volta com serenidade e disse que Gael poderia conservar o dinheiro, a casa, as ações e o orgulho, porque nenhum daqueles bens pagava a ausência dele naquela manhã. Eudóxia endureceu. Brisa perdeu o sorriso. O advogado fechou a boca, finalmente sem frase pronta. A mãe de Gael aproximou-se da cama e baixou a voz, achando que a ameaça se tornaria mais eficaz se fosse íntima. Disse que Isadora sairia daquela família sem escândalo, ou aprenderia o peso de desafiar os Montavão. Isadora ergueu os olhos. Havia neles uma fadiga profunda, mas também uma lucidez que Eudóxia não esperava encontrar. Ela respondeu que algumas famílias confundiam influência com impunidade e que esse erro sempre custava caro. Não falou alto. Mesmo assim, Celina sentiu um arrepio atravessar o quarto. Brisa tentou rir, acusando-a de teatro e dizendo que mulheres como ela sempre inventavam grandeza quando perdiam o lugar à mesa. Isadora olhou para aquela mulher que desejava uma coroa feita de ruínas alheias e sentiu não raiva, mas uma espécie de pena fria. Brisa não entendia que estava sendo usada por homens que a descartariam quando deixasse de servir. Disse apenas que quem constrói vitória sobre berço de recém-nascido não sabe o tipo de dívida que acaba de assumir. A frase ficou suspensa, pesada, inesquecível. Depois que os três saíram, o quarto pareceu maior e mais triste. Celina fechou a porta com cuidado, como se protegendo mãe e filha do eco. Por alguns minutos, nenhuma das duas mulheres falou. Isadora encarou a chuva e sentiu a primeira lágrima escorrer, não por Gael, mas pela versão de si mesma que esperara por ele até o último segundo. Celina então segurou sua mão e disse que algumas partidas salvavam vidas. A enfermeira não sabia quem Isadora era, mas reconhecia quando uma mulher deixava de pedir permissão para existir. Isadora pediu um telefone seguro. Celina hesitou apenas um instante antes de entregar o próprio aparelho. A jovem digitou um número que sabia de memória desde a infância. Do outro lado, uma voz masculina, idosa e firme, atendeu na segunda chamada. Ela disse apenas que a menina nascera, que estava viva e que chegara a hora de voltar para casa. Aureliano Vilarim não fez perguntas inúteis. Sua respiração pesou de emoção, mas sua resposta veio clara. Disse que o carro estaria pronto e que ninguém tocaria nelas sem atravessar o nome Vilarim. Ao cair da tarde, quando o hospital trocava plantões e os corredores ficavam cheios de passos apressados, Isadora vestiu um casaco escuro por cima da roupa simples. Celina a ajudou com Liora, prendendo a manta de modo que a chuva não alcançasse o rosto da bebê. Sobre a mesa, Isadora deixou a aliança de casamento dentro de um copo vazio, sem bilhete, sem pedido, sem explicação. O ouro pequeno parecia ridículo diante de tudo que fora quebrado. Ainda assim, ao ver Luali, ela sentiu o último fio de ilusão se partir. No saguão lateral, um carro preto a esperava com faróis baixos. O motorista de Aureliano saiu com um guarda-chuva e inclinou a cabeça, chamando-a de senhora Isadora com um respeito que ela não ouvia havia muito tempo. Ela olhou uma vez para trás. A maternidade brilhava como uma caixa de vidro, onde tinham tentado transformar sua dor em documento assinado. Apertou Liora contra o peito e disse, mais para si mesma do que para o mundo, que sua filha nunca herdaria vergonha de um homem ausente. Enquanto o carro se afastava, Gael Montavão estava em seu escritório, no topo de uma torre espelhada, encarando uma cidade que parecia obedecer a seus desejos. Tassiano permanecia ao seu lado, explicando números, riscos e versões. Brisa havia mandado uma mensagem dizendo que tudo correra como previsto. Gael leu a frase e sentiu um incômodo breve, quase físico, mas o enterrou sob orgulho. Disse a si mesmo que fizera o necessário. Não sabia que, naquela mesma hora, a mulher que ele julgara fraca desaparecia levando consigo a única verdade capaz de salvá-lo de si mesmo. Na estrada molhada, Isadora não chorou mais.
Observou as luzes da cidade ficarem distantes, uma a uma, como falsas estrelas apagadas por uma madrugada sem piedade. Liora dormia em seu colo, alheia ao império de erros que acabara de nascer junto com ela. Isadora encostou a testa no vidro frio e permitiu que a própria dor se transformasse em promessa. Não voltaria por vingança barata. Voltaria quando fosse necessário, quando a verdade exigisse rosto, voz e assinatura. E então ninguém a chamaria de oportunista sem aprender o custo da arrogância. 3 anos depois, o mar de Itapema amanheceu com uma calma quase insolente, como se ignorasse que dentro da Casa Branca sobre a falésia, uma mulher preparava, sem alarde, o retorno de uma guerra que nunca havia declarado. Isadora, agora conhecida publicamente como Dora Vilar, fechou a pasta de couro sobre a mesa da varanda e observou Liora correr descalça pelo jardim, perseguindo borboletas com a seriedade de quem cumpria uma missão. A menina tinha os olhos de Gael, e essa semelhança, que no início fora ferida, tornara-se disciplina para o coração. A casa pertencia aos Vilarim havia décadas, mas Isadora a transformara em refúgio, escritório e fortaleza. Ali, entre paredes claras, livros marcados e plantas medicinais cuidadas por uma jardineira antiga, ela reconstruíra a própria vida sem permitir que o abandono definisse seu nome. Trabalhava de madrugada, brincava com a filha ao entardecer, estudava relatórios enquanto Liora dormia com um coelho de pano apertado contra o peito. Quem a via em reuniões virtuais enxergava uma consultora reservada, precisa, quase severa. Poucos sabiam que cada decisão dela era tomada com uma criança respirando no quarto ao lado. Liora tropeçou perto das hortênsias e olhou para a mãe antes de decidir se choraria. Isadora sorriu, abrindo os braços. A menina correu até ela, orgulhosa demais para admitir dor, e mostrou o joelho levemente arranhado. Isadora limpou a pele com água, beijou o machucado e disse que coragem não era não cair, mas levantar sem deixar a queda mandar no caminho. Liora ouviu com os olhos grandes, como se guardasse cada palavra em um lugar secreto. Depois perguntou se coragem também servia para adultos. Isadora respondeu que para adultos servia ainda mais. Aureliano Vilarim chegou pouco antes das 9, apoiado em sua bengala de madeira escura, mas com a postura de quem ainda comandava salas inteiras sem levantar a voz. O cabelo branco e o terno claro davam a ele uma aparência serena, embora seus olhos mantivessem a dureza de quem sobrevivera a traições empresariais e funerais familiares. Liora correu para abraçá-lo, chamando-o de avô do coração, e ele se curvou com uma ternura que poucos executivos acreditariam possível. Para Isadora, aquela cena era a prova de que sangue não bastava. Presença era o verdadeiro parentesco. Depois do café, quando Liora foi para a aula de música com a professora que vinha 2 vezes por semana, Aureliano colocou sobre a mesa um envelope grosso marcado com o selo do Conselho Vilarim. Isadora não precisou abri-lo para sentir o peso. Havia meses ele falava em sua volta formal à holding, mas ela adiava a decisão por entender que assumir o próprio nome significava atrair luz para Liora. O velho sentou-se diante dela e disse que o adiamento acabara. Havia uma crise envolvendo hospitais, contratos públicos, materiais de baixa qualidade e, inevitavelmente, Montavão. O nome atravessou a varanda como uma rajada fria. Isadora manteve as mãos quietas sobre a mesa, mas Aureliano percebeu o mínimo endurecimento em seus dedos. Ele conhecia a neta o bastante para saber que suas emoções mais intensas raramente faziam barulho. Explicou que a Montavão Construções, antes símbolo de poder urbano, agora sangrava por dentro. Projetos hospitalares ligados à expansão do Grupo Vilarim apresentavam atrasos, custos inflados e laudos técnicos duvidosos. O Conselho queria comprar parte da dívida, assumir o controle operacional e evitar que obras destinadas a pacientes reais se tornassem monumentos à fraude. Isadora abriu o envelope, leu em silêncio as primeiras páginas, reconhecendo padrões antes mesmo de ver todos os nomes. Empresas intermediárias, pagamentos duplicados, fornecedores recém-criados, auditorias assinadas por engenheiros sem histórico compatível. A assinatura indireta de Tassiano Severi estava ali, embora seu nome aparecesse protegido por camadas de procurações e consultorias. Ela folheou o relatório sem pressa, e a antiga dor,
que poderia ter tremido, encontrou uma utilidade mais limpa. Não era Gael que importava naquele momento. Eram hospitais, funcionários, pacientes, dinheiro desviado de lugares onde uma falha custava vidas. Aureliano disse que ninguém no conselho desejava obrigá-la. Isadora ergueu os olhos e ele compreendeu que havia escolhido mal as palavras. Ninguém obrigava uma vilarinha a entrar em campo, mas muitos aprendiam tarde demais que também ninguém a impedia. Ela perguntou quem representaria a Montavão na mesa de negociação. O avô respondeu que Gael ainda era presidente, embora estivesse cercado por conselheiros que o isolavam das informações reais. Tassiano controlava finanças especiais, Brisa frequentava eventos do grupo como futura senhora Montavão, e Eudóxia continuava tratando influência social como se fosse blindagem jurídica. O silêncio de Isadora durou apenas o suficiente para que a Brisa levantasse as pontas do relatório. Ela pensou em Liora, no berço transparente, na aliança dentro do copo vazio, no carro deixando a maternidade, enquanto o homem que deveria estar ali assinava a ausência com tinta de covardia. Então pensou nos operários que talvez recebessem ordens para calar falhas, nos pacientes que dependeriam de estruturas seguras, nos funcionários honestos esmagados por contratos falsos. Sua vingança, se algum dia existisse, não teria forma de escândalo barato. Teria forma de auditoria, prova, sentença e reparação. À tarde, Isadora entrou no escritório principal da casa, uma sala ampla de estantes escuras e telas, com mapas de projetos em andamento. Chamou sua equipe por videoconferência. Marinês Quevado, advogada de compliance com voz mansa e raciocínio feroz, Olavo Drenzi, auditor financeiro capaz de encontrar desvio em nota fiscal esquecida, e Nuno Arbel, ex-engenheiro de obras hospitalares, homem de poucas frases e muitos arquivos. A equipe a chamava de Doutora Dora, sem imaginar toda a extensão do nome que ela carregava. Ela distribuiu tarefas com precisão, exigindo documentos, cronologias, comparação de laudos e mapeamento de fornecedores. Marinês perguntou se havia algum conflito pessoal que a equipe precisasse conhecer. Não era curiosidade, era dever profissional. Isadora demorou um segundo. Disse que fora casada com o presidente da Montavão e que aquela informação não deveria alterar um único procedimento, exceto para redobrar a transparência de cada passo. Do outro lado da tela, ninguém dramatizou. Talvez por isso ela confiasse neles. Olavo apenas ajustou os óculos e respondeu que provas não tinham sobrenome. Nuno completou que concreto mal misturado não virava honesto porque o dono da obra usava terno caro. Nos dias seguintes, a casa sobre a falésia tornou-se um centro silencioso de investigação. Caixas de documentos chegaram sem identificação externa. Técnicos analisaram amostras de materiais. Antigos fornecedores foram contatados por canais seguros. Isadora alternava reuniões duras com momentos domésticos de absoluta delicadeza. Pela manhã, penteava os cachos de Liora, enquanto a menina inventava histórias sobre navios invisíveis. À noite, revisava contratos com uma xícara de chá frio ao lado. Havia beleza naquela rotina partida. Uma mulher podia ser mãe e estrategista, ternura e lâmina, abrigo e tempestade. A primeira descoberta séria veio de Olavo. Uma empresa chamada Brumária Serviços Integrados recebera pagamentos enormes por consultoria estrutural, embora seu endereço fosse uma sala vazia sobre uma loja de ferragens. O administrador legal era um primo distante de Tassiano, mas a movimentação final levava a contas protegidas por fundos privados. Nuno encontrou laudos adulterados em 3 obras, sempre com o mesmo padrão. Materiais aprovados no papel, substituídos por versões inferiores no canteiro. Marinês, por sua vez, localizou cláusulas que transferiam responsabilidade técnica para pequenas terceirizadas, preparando bodes expiatórios antes mesmo da denúncia. Isadora leu tudo sem surpresa e sem pressa. Quanto mais claro o desenho da fraude, mais evidente se tornava a função de Gael dentro dela. Ou era cúmplice, ou era um presidente tão cego que sua arrogância equivalia à negligência. Nenhuma das hipóteses o absolvia. Ainda assim, uma parte antiga dela resistia a imaginar que o homem que um dia a segurara pela mão, ao atravessar uma rua movimentada, pudesse aceitar risco humano por lucro. Essa resistência não era amor, dizia a si mesma.
Era apenas luto atrasado por alguém que talvez nunca tivesse existido. A convocação oficial para a reunião ocorreu em uma segunda-feira. O Grupo Vilarim, por meio de uma subsidiária discreta, ofereceria uma proposta de reestruturação financeira condicionada à auditoria plena, afastamento de gestores suspeitos e controle temporário das obras hospitalares. A reunião seria em São Veridiano, na sede da Montavão, a mesma torre espelhada de onde Gael observara a cidade enquanto Isadora deixava a maternidade. Quando recebeu o endereço, ela sentiu no estômago uma contração breve, quase física. Depois fechou a agenda e mandou preparar o voo. Liora percebeu a mudança antes de qualquer adulto. Na noite anterior à viagem, entrou no quarto da mãe, levando o coelho de pano e perguntou se ela iria para longe, porque alguém tinha feito coisa errada. Isadora sentou-se na beira da cama e puxou a filha para perto. Disse que às vezes pessoas grandes quebravam promessas, prédios e confianças, e que alguém precisava consertar o que ainda podia ser salvo. A menina pensou com gravidade, depois perguntou se o pai dela era uma dessas pessoas grandes. A pergunta ficou no ar, pequena e imensa. Isadora nunca mentia para Liora, mas também não entregava à filha dores que pertenciam aos adultos. Respondeu que o pai dela havia cometido erros que ainda não sabia medir e que um dia teria de responder por eles com verdade. Liora apertou o coelho e perguntou se ele sabia que ela gostava de desenhar pontes. Isadora sentiu o peito se fechar. Disse que ainda não sabia, mas que toda criança tinha direito de ser conhecida com respeito, não como surpresa, disputa ou troféu. A menina aceitou a resposta e adormeceu segurando a mão da mãe. No dia seguinte, Isadora desembarcou em São Veridiano sob um céu metálico. Usava um taier azul profundo, sem joias chamativas, apenas um relógio antigo de Aureliano e brincos pequenos de pérola. A sobriedade não escondia sua presença. Ao contrário, a tornava mais difícil de ignorar. Marinesa a acompanhava com uma pasta rígida. Olavo trazia um tablet carregado de planilhas, e Nuno caminhava atrás com uma calma quase militar. No carro, ninguém comentou a história pessoal que atravessava aquelas ruas. Profissionais sérios sabiam que algumas batalhas exigiam respeito antes de estratégia. A Torre Montavão continuava ostentando vidro, mármore e recepcionistas treinadas para sorrir sem acolher. Isadora entrou pelo saguão principal e, por um instante, viu a si mesma 3 anos antes, grávida, esperando Gael terminar uma reunião que sempre se estendia mais do que o prometido. Naquela época, funcionários a olhavam como apêndice doméstico do presidente, uma esposa simples demais para os corredores caros. Agora, o crachá provisório entregue pela segurança trazia apenas Dora Vilar, consultora principal do grupo investidor. O passado passou por ela como sombra incapaz de tocá-la. No 28º andar, Gael Montavão aguardava na sala de conselho, irritado com a exigência de auditoria e com a insistência dos credores em trazer uma consultora externa. Estava mais magro do que antes, o rosto marcado por noites mal dormidas, mas a elegância fria permanecia. Tassiano falava ao seu ouvido, minimizando riscos, enquanto Eudóxia ocupava uma cadeira lateral, como se a empresa ainda fosse extensão de sua sala de visitas. Brisa estava perto da janela, impecável em um vestido claro, satisfeita por participar de um palco onde imaginava brilhar. Quando a porta se abriu, o primeiro a perder a cor foi Tassiano. Ele reconheceu Isadora antes dos demais, mas a reconheceu incompleta, pois enxergou a mulher que fora descartada, não a autoridade que entrava. Brisa arregalou os olhos, surpresa e irritada, como se uma lembrança inconveniente tivesse invadido seu retrato perfeito. Gael levantou-se devagar. Por um segundo, todo o ar pareceu abandonar a sala. A mulher diante dele era Isadora e não era. Tinha os mesmos olhos, a mesma boca serena, mas carregava uma distância que nenhum pedido tardio alcançaria facilmente. Isadora cumprimentou a mesa com formalidade. Não disse o nome de Gael de modo íntimo, não ofereceu explicação, não permitiu que o passado sequestrasse a reunião. Apresentou-se como Dora Vilar, diretora de reestruturação estratégica, vinculada ao Grupo Vilarim, responsável pela análise das obrigações financeiras e operacionais da Montavão nos projetos hospitalares. A palavra Vilarim caiu no centro da sala com o peso de um sino. Eudóxia endireitou as costas.
Tassiano olhou para Gael, depois para os papéis, calculando em silêncio quantas mentiras precisariam ser reorganizadas. Gael tentou falar, mas a voz demorou a sair. Perguntou, com frieza mal construída, desde quando ela trabalhava para os Vilarim. Isadora abriu a pasta, colocou o primeiro relatório sobre a mesa e respondeu que a pergunta pessoal não era relevante para a pauta, a menos que ele desejasse registrar em ata a incapacidade de separar governança de ressentimento. Olavo quase não mexeu o rosto, mas Marinês percebeu o golpe perfeito. Gael ficou imóvel. Brisa mordeu o interior da bochecha. Tassiano sorriu, fingindo desprezo, mas seus dedos começaram a tamborilar na mesa. A reunião avançou como uma operação cirúrgica. Isadora apontou incongruências, solicitou acesso irrestrito aos contratos, exigiu afastamento preventivo de fornecedores sob suspeita e informou que qualquer recusa seria comunicada aos credores e órgãos reguladores. Tassiano tentou interromper, alegando confidencialidade comercial. Marinês deslizou uma cláusula impressa diante dele e demonstrou que a própria Montavão havia aceitado a auditoria externa ao refinanciar a dívida. Nuno apresentou fotografias técnicas de fissuras em uma ala hospitalar ainda não inaugurada. A sala, antes segura em arrogância, começou a compreender que a tempestade não pedia licença. Gael observava Isadora com uma mistura de raiva, espanto e algo que se parecia perigosamente com vergonha. Lembrava-se da esposa silenciosa à mesa de jantar, ouvindo comentários de sua mãe sem se defender. Lembrava-se de T, lá acusado de esconder coisas, de ter aceitado documentos que nunca verificou com as próprias mãos. Agora, diante da mulher capaz de desmontar sua empresa frase por frase, percebia que talvez tivesse confundido silêncio com vazio. Essa percepção, porém, feria seu orgulho, e o orgulho de Gael sempre tentava sangrar alguém antes de admitir a própria ferida. Brisa, incapaz de suportar a perda de controle, insinuou que aquela reunião talvez estivesse contaminada por motivações emocionais. Disse que todos ali conheciam a história triste, mas que uma empresa não podia ser tratada como instrumento de revanche conjugal. Isadora virou o rosto para ela com uma calma tão polida que pareceu mais severa do que qualquer grito. Respondeu que revanche era uma palavra confortável para quem temia a auditoria e que os documentos não tinham memória matrimonial, apenas números, assinaturas e consequências. Depois pediu que Marinês registrasse a observação de Brisa como resistência informal à transparência. O golpe foi pequeno e devastador. Brisa se calou. Eudóxia apertou a bolsa no colo, talvez lembrando a jovem pálida no leito de hospital e tentando reconciliá-la com a mulher que agora comandava a sala. Tassiano percebeu que precisava mudar de tática. Propôs uma pausa, alegando que os documentos exigiam análise cuidadosa. Isadora aceitou, mas fixou o prazo de 48 horas para a entrega de arquivos completos. Disse que depois disso qualquer ausência seria tratada como ocultação deliberada. Não havia ameaça teatral em sua voz. Havia procedimento, e isso assustava mais. Quando todos se levantaram, Gael permaneceu junto à mesa, como se esperasse uma brecha para falar com ela a sós. Isadora recolheu suas pastas sem pressa. Ele disse seu nome verdadeiro, baixo, quase sem ar. Isadora. Ela parou apenas o necessário para demonstrar que ouvira. Gael perguntou se havia uma criança. A frase saiu torta, covarde, tarde demais, mas saiu. Isadora sentiu o mundo antigo bater contra as costelas. Olhou para ele. Viu pela primeira vez não o homem poderoso, mas alguém cercado por ruínas que ainda não sabia nomear. Ela respondeu que havia uma filha, e que essa filha tinha sido real desde a manhã em que ele escolheu não aparecer. Gael empalideceu. Brisa na porta ouviu o suficiente para enrijecer. Tassiano também ouviu, e em seus olhos brilhou o cálculo de quem enxergava a ameaça nova. Isadora não deu mais nada. Saiu com sua equipe pelo corredor de mármore, deixando para trás o homem que um dia acreditou poder descartar, lá com uma assinatura. No elevador, Marinês perguntou se ela estava bem. Isadora olhou para os próprios dedos firmes e respondeu que estava trabalhando. Naquela noite, no hotel, depois de enviar relatórios ao Conselho Vilarim, Isadora ligou por vídeo para Liora. A menina apareceu com o cabelo despenteado e mostrou um desenho de uma ponte enorme ligando uma casa branca a uma torre muito alta.
Disse que tinha sonhado com isso. Isadora sorriu, mas por dentro algo se moveu com tristeza. Pontes eram bonitas, mas também podiam levar invasores ao lugar errado. Ela elogiou o desenho, mandou um beijo e prometeu voltar logo. Quando a tela escureceu, ficou sozinha com o silêncio disciplinado que aprendera a transformar em força. Do outro lado da cidade, Gael não conseguiu voltar para casa. Ficou no escritório até tarde, ignorando chamadas de Brisa e mensagens de Eudóxia. Sobre a mesa, os relatórios deixados por Isadora pareciam acusá-lo mesmo fechados. Ele abriu uma gaveta antiga e encontrou, sob contratos esquecidos, uma cópia amassada do acordo de separação enviado à maternidade. Pela primeira vez, não viu ali prudência, mas covardia documentada. A pergunta sobre a criança latejava em sua cabeça. Havia uma filha que crescera sem ele, porque ele preferira acreditar em versões convenientes. Na casa sobre a falésia, Liora dormia tranquila, sem saber que seu nome começara a atravessar corredores onde jamais deveria ter sido ignorado. Isadora, a quilômetros dali, olhou pela janela do hotel para as luzes de São Veridiano e compreendeu que o retorno havia deixado de ser hipótese. Tassiano reagiria, Brisa atacaria. Gael tentaria entender tarde demais. Ela não temia nenhum deles. O que temia, com uma honestidade que jamais confessaria em reunião, era que a verdade ferisse Liora antes de libertá-las. Por isso, antes de dormir, abriu novamente os relatórios e continuou cavando. O primeiro arquivo chegou às 4h17 da manhã, quando São Veridiano ainda dormia sob uma neblina rala e os corredores do hotel pareciam suspensos entre vigília e cansaço. Isadora estava acordada, sentada à mesa com os cabelos presos de qualquer modo, lendo contratos que cheiravam a tinta fresca e mentira antiga. Olavo enviara uma planilha cruzando repasses da Montavão com notas fiscais de empresas sem funcionários registrados e a sequência formava um desenho quase elegante de corrupção. Ela bebeu um gole de café frio e sentiu a investigação mudar de peso. Os desvios não eram improvisados. Havia método, camada, proteção e previsibilidade. Brumária Serviços Integrados recebia valores por auditorias inexistentes, repassava parte para uma consultoria de fachada ligada a Tassiano e escondia o restante em fundos privados administrados por nomes que orbitavam festas, campanhas filantrópicas e conselhos de fachada. Isadora marcou cada ocorrência com uma calma feroz. Não pensava em Gael naquela hora, pelo menos não como ex-marido. Pensava nele como presidente de uma empresa que assinara obras hospitalares enquanto alguém transformava paredes, leitos e centros cirúrgicos em cofres disfarçados. Às 7, Marinês chegou ao quarto com 2 pastas e olhos cansados. Trazia depoimentos preliminares de funcionários que pediam anonimato por medo de demissão, perseguição ou coisa pior, embora nada neles recorresse ao exagero. Um engenheiro júnior afirmava ter sido obrigado a aprovar substituição de materiais em uma ala pediátrica. Uma compradora relatava ordens diretas para dividir contratos abaixo do limite de auditoria automática. Um encarregado dizia ter visto Tassiano visitar canteiros sem registro oficial, sempre acompanhado por homens que não usavam crachá. Isadora ouviu tudo sem interromper, guardando nomes, datas e medos. Nuno entrou logo depois, trazendo fotografias ampliadas de vigas, fissuras, tubulações e áreas de contenção. Não havia catástrofe iminente em todas as obras, mas havia risco bastante para exigir paralisação parcial e perícia independente. Ele explicou com frases curtas, como se cada palavra tivesse sido pesada em balança de obra. Disse que a estrutura poderia ser corrigida, mas os registros técnicos tinham sido adulterados para ocultar economia indevida. Isadora passou o dedo sobre uma imagem de rachadura fina. Aquele traço cinzento parecia a assinatura moral da Montavão sob o comando de Gael. Enquanto isso, no 28º andar da torre espelhada, Gael atravessava a própria manhã como quem pisa em vidro, sem admitir dor. A pergunta sobre Liora voltava a cada intervalo, atravessando relatórios, reuniões e o som de Tassiano falando. Havia uma filha. A frase de Isadora se repetia com uma simplicidade devastadora. Ele tentava reconstruir a noite da maternidade, mas encontrava apenas conveniências, chamadas ignoradas porque Tassiano insistira em uma crise urgente
mensagens vistas durante uma reunião que poderia esperar, Brisa dizendo que Isadora dramatizava para pressionar, Lô, Eudóxia recomendando frieza. Gael pediu ao setor de tecnologia o registro antigo de seu celular corporativo e as entradas do motorista naquele dia. Tassiano soube em menos de 20 minutos, porque ainda controlava pessoas em todos os corredores. Entrou na sala de Gael com expressão preocupada, oferecendo ajuda antes mesmo de ser chamado. Disse que remexer no passado não mudaria contratos atuais e poderia dar munição a Dora Vilar, ou Isadora, ou qualquer nome que ela usasse. Gael o encarou por tempo demais. Pela primeira vez, percebeu que Tassiano sempre fornecia conclusões antes que as perguntas terminassem de nascer. A desconfiança ainda era frágil, mas existia. Gael mandou que saísse. Tassiano sorriu com a obediência exata de quem recua apenas para escolher outra porta. Ao chegar ao próprio escritório, ligou para a Brisa. Disse que a situação com a criança precisava ser controlada antes que virasse narrativa pública. Brisa odiou a palavra criança, porque ela diminuía sua fantasia de futuro ao tamanho de uma verdade concreta. Perguntou se Gael pretendia procurar a menina. Tassiano respondeu que homens culpados eram fáceis de conduzir, mas homens culpados diante de filhas podiam ficar perigosamente imprevisíveis. Naquela tarde, Isadora recebeu uma visita inesperada na sede temporária da equipe Vilarim. Celina, a enfermeira da maternidade, apareceu com uma bolsa simples e o mesmo olhar honesto de 3 anos antes. Marinês a conduziu até a sala reservada, e Isadora levantou-se devagar ao reconhecer. Lá, por um instante, a sala de vidro desapareceu e voltou o cheiro de desinfetante, a chuva, a aliança dentro do copo. Celina segurou suas mãos com cuidado, como se ainda a visse pálida na cama. Disse que guardara silêncio por medo, mas não por esquecimento. Celina trouxera uma cópia de registros internos, anotações de plantão e mensagens enviadas naquela manhã. Explicou que Brisa tinha chegado antes de Eudóxia e tentara convencer a recepção a impedir chamadas do quarto, alegando orientação familiar. Depois, um homem do jurídico da Montavão pressionara a administração para registrar a visita como entrega de documentos administrativos. Celina não tinha provas de tudo, mas possuía o bastante para abrir caminho, horários, nomes de plantonistas, uma mensagem de voz de Brisa exigindo discrição e uma fotografia da aliança deixada no copo. Isadora ouviu sem demonstrar a extensão do golpe. A lembrança não a surpreendia, mas provas têm uma crueldade própria, porque transformam dor em objeto que pode ser tocado. Celina pediu desculpas por não ter feito mais. Isadora aproximou-se e disse que, naquela manhã, a enfermeira fizera o suficiente ao enxergar, lá como pessoa quando todos tentavam reduzi-la a problema. Celina chorou em silêncio. Marinês, que raramente se emocionava em serviço, virou o rosto para a janela. A partir daquele momento, a história íntima deixava de ser rumor e começava a se tornar evidência. A notícia da volta de Isadora não tardou a vazar. 2 dias depois, portais empresariais publicaram textos insinuando que a consultora do Grupo Vilarim usava uma antiga relação com Gael Montavão para pressionar a empresa em uma aquisição hostil. A palavra vingança aparecia escondida sob aspas covardes, atribuída a fontes próximas da família. Fotos antigas de Isadora, capturadas em eventos beneficentes durante o casamento, ressurgiram ao lado de comentários sobre sua origem discreta, sua suposta ambição e o desaparecimento repentino após o parto. Brisa lia cada manchete como quem rega uma planta venenosa. Isadora proibiu resposta emocional. Em reunião, determinou que a equipe divulgaria apenas dados técnicos, auditoria em andamento, riscos estruturais, compromisso com continuidade das obras seguras e proteção de pacientes futuros. Marinês queria processar imediatamente os portais mais agressivos, mas Isadora preferiu separar difamação útil de ruído. Disse que quem lança lama costuma revelar a direção do medo. Olavo então mostrou que, sempre que uma notícia mencionava vingança pessoal, contas ligadas a Tassiano movimentavam valores para pequenos veículos digitais. A campanha não era espontânea. Era uma cortina de fumaça financiada com o mesmo dinheiro desviado. O ataque mudou de natureza quando um fotógrafo apareceu perto da escola de música de Liora, em Itapema. A professora percebeu primeiro o carro parado por tempo demais.
O segurança da casa, orientado por Isadora havia anos sem jamais assustar a criança, retirou Liora pela saída lateral e avisou Aureliano. Quando Isadora recebeu a ligação, estava analisando laudos ao lado de Nuno. Não gritou, não tremeu, não derrubou nada. Apenas ficou muito quieta. Marinês, ao vê-la assim, entendeu que cruzaram uma fronteira da qual nenhum adversário inteligente deveria se aproximar. Isadora ligou para casa e falou com Liora por vídeo. A menina estava no colo de Aureliano, confusa porque o passeio de volta fora diferente, mas sem medo. Contou que um homem queria tirar foto e que o senhor Bento fez cara de trovão. Isadora sorriu, elogiou a coragem dela e pediu que escolhesse uma história para ouvirem juntas à noite. Depois que a chamada terminou, sua expressão mudou. Não havia fúria barulhenta, apenas uma decisão fria. Disse a Marinês que agora todas as medidas legais seriam imediatas, inclusive proteção a menor e denúncia de perseguição. Gael soube do incidente por um assessor, não por Brisa. A notícia chegou como soco. Uma criança de 3 anos, sua filha, cercada por fotógrafos porque adultos disputavam poder. Ele foi até o apartamento de Brisa sem avisar. Encontrou-a em uma sala perfumada, cercada de flores e revistas, fingindo surpresa ao vê-lo. Perguntou se ela sabia da campanha contra Isadora. Brisa respondeu com lágrimas prontas que apenas tentava protegê-lo. Gael, que durante anos confundira lágrimas com sinceridade, percebeu o atraso de sua própria inteligência. Pediu o celular dela. Pela primeira vez, Brisa hesitou. A hesitação bastou. Gael não tomou o aparelho à força, mas o silêncio entre eles endureceu como cimento. Disse que, se descobrisse qualquer envolvimento dela com a exposição da criança, não haveria casamento, amizade, proteção, nem memória capaz de salvá-la. Brisa empalideceu. Tentou mencionar tudo o que fizera por ele, todas as noites em que esteve ao seu lado enquanto Isadora desaparecera. Gael respondeu que Isadora não desaparecera, fora mandada embora por ele. A frase saiu amarga, mas verdadeira demais para voltar. Brisa percebeu que a culpa finalmente encontrara uma porta aberta. Na mesma noite, Tassiano reuniu 2 aliados em uma cobertura discreta. Um era diretor de comunicação terceirizado, outro advogado acostumado a transformar mentiras em dúvidas processuais. Tassiano explicou que precisavam atacar a credibilidade de Isadora sem tocar diretamente na criança, pois o episódio do fotógrafo fora mal calculado. Brisa, pálida e inquieta, chegou atrasada, acusando-o de ter ido longe demais. Tassiano riu baixo. Disse que longe demais era uma expressão usada por gente que queria benefício sem risco. Se Isadora avançasse, todos cairiam, inclusive ela, com suas mensagens antigas e declarações ensaiadas. Brisa sentiu o chão inclinar. Tassiano não era aliado, era carcereiro. Ainda assim, odiava Isadora mais do que temia a própria culpa. A imagem da outra entrando na sala de conselho como autoridade Vilarim a perseguia. Brisa crescera acreditando que beleza e conveniência bastariam para conquistar lugares, mas Isadora possuía algo que não se podia copiar, substância. Por isso aceitou continuar, embora guardasse em segredo uma pasta digital com mensagens de Tassiano, não por arrependimento, apenas porque os egoístas, quando amam a própria sobrevivência, aprendem a arquivar traições futuras. Enquanto os inimigos se reorganizavam, Isadora montava seu contra-ataque com paciência. Reuniu documentos financeiros, depoimentos protegidos e registros da maternidade em linhas paralelas, recusando misturar a causa pública com a ferida privada antes da hora certa. Pediu a Olavo que rastreasse repasses a portais digitais. Pediu a Nuno que preparasse um parecer capaz de convencer até conselheiros que não entendiam engenharia. Pediu a Marinês que acionasse medidas de proteção sem mencionar paternidade publicamente. Cada peça tinha seu lugar. Uma estratégia precipitada podia virar espetáculo. Isadora queria consequência. No terceiro dia de auditoria, um funcionário antigo da Montavão pediu encontro secreto. Chamava-se Aristeu Bem-vindo. Trabalhara 28 anos no arquivo técnico e conhecia a empresa antes de Gael herdar a presidência. Encontrou Isadora em uma sala lateral de um cartório, recusando café porque as mãos já tremiam o bastante. Entregou um pendrive e disse que Tassiano vinha removendo documentos originais desde o ano anterior.
Havia cópias de contratos com assinaturas divergentes, atas alteradas, e um memorando em que Gael solicitava revisão de custos, usado depois para justificar cortes que ele talvez não tivesse aprovado. A informação não absolvia Gael, mas complicava o mapa. Isadora não gostou de perceber isso. Era mais simples odiar um homem totalmente culpado. Aristeu contou que tentara alertar a diretoria, mas Tassiano o ameaçara com uma acusação de roubo de documentos. Disse também que, no dia da maternidade, ouvira Tassiano no telefone rindo de uma mulher que aprenderia seu lugar. Isadora sentiu um frio antigo subir pela nuca. Pediu que ele formalizasse depoimento sob proteção. Aristeu concordou, não por coragem súbita, mas porque estava cansado de ver covardes promovidos. Gael, por sua vez, encontrou nos registros do celular algo que abriu uma rachadura definitiva. Havia chamadas da maternidade bloqueadas por uma configuração temporária ativada por seu assistente executivo na época, homem indicado por Tassiano. Mensagens de Isadora tinham sido arquivadas em uma pasta silenciosa depois de lidas, e havia um encaminhamento para Brisa com a frase "Ela entrou em trabalho de parto". O estômago de Gael revirou. Ele se lembrou de Tassiano entrando na sala naquela noite, dizendo que uma crise de investidores exigia sua presença absoluta. Lembrou de Brisa tocando seu braço e dizendo que Isadora sempre escolhia horas dramáticas. A vergonha não veio como lágrima, veio como náusea. Gael ficou sozinho no escritório, cercado por vidro, e pela primeira vez odiou aquela vista de cima que sempre alimentara sua sensação de controle. Ele não fora apenas enganado, tinha querido ser enganado, porque a aversão contra Isadora preservava sua vaidade. Era mais fácil crer que ela o usava do que admitir que sua família desprezava qualquer mulher que não pudesse dominar. Era mais fácil enviar um advogado do que enfrentar sangue, parto, medo e responsabilidade. A filha existia no espaço onde a coragem dele deveria ter estado. No fim da semana, Isadora convocou uma reunião restrita com representantes dos credores e 2 membros independentes do Conselho Montavão. Gael apareceu sem Tassiano, o que já era uma declaração. Eudóxia tentou entrar, mas Marinês informou que a pauta exigia somente gestores com responsabilidade formal. A antiga matriarca ficou do lado de fora, humilhada pela primeira vez por uma regra que dinheiro não dobrava. Isadora apresentou provas técnicas, financeiras e indícios de manipulação documental. Não mencionou o passado. Mesmo assim, cada frase parecia atravessar Gael com o peso de tudo que ele permitira. Quando a reunião terminou, Gael pediu 2 minutos. Isadora aceitou apenas porque havia testemunhas próximas e portas de vidro. Ele disse que descobrira interferências na noite do parto. A voz dele parecia raspada por dentro. Isadora respondeu que descobrir tarde não mudava o fato de que ele escolheu não perguntar cedo. Gael baixou os olhos, atingido por uma frase sem exagero. Pediu para conhecer Liora. Isadora sentiu a antiga ferida abrir, mas não deixou que sangrasse pela voz. Disse que uma criança não era prêmio por arrependimento e que qualquer aproximação exigiria verdade, responsabilidade legal e tempo. Gael assentiu. Talvez esperasse essa recusa, talvez merecesse coisa pior. Antes que ela saísse, perguntou se Liora sabia quem ele era. Isadora olhou para a cidade além do vidro. Disse que a filha sabia que tinha um pai que cometeu erros, mas não fora ensinada a odiá-lo, porque ódio era herança pobre demais para uma menina que merecia a liberdade. Gael fechou os olhos por um instante. A generosidade daquela resposta o destruiu mais do que qualquer acusação. Isadora saiu sem olhar para trás, levando consigo o controle que ele jamais possuíra. Naquela noite, a campanha contra ela sofreu um revés. Marinês obteve liminar obrigando a remoção de imagens de Liora e identificação de responsáveis por perfis pagos. Olavo rastreou depósitos que ligavam um assessor de Tassiano a 3 publicações difamatórias. Nuno enviou laudo preliminar recomendando suspensão de 2 obras. A imprensa, farejando mudança de vento, começou a trocar insinuações por perguntas. Tassiano entendeu que o cerco se estreitava. Sua arrogância, porém, não aceitava retirada. Decidiu que, se Isadora queria provas, ele lhe daria uma armadilha disfarçada de confissão. Isadora recebeu, perto da meia-noite, uma mensagem anônima com o endereço de um depósito onde supostamente estariam documentos originais da fraude.
Olavo rastreou o remetente e não conseguiu fonte clara. Marinês aconselhou cautela. Nuno disse que depósitos vazios costumavam ter mais ratos do que arquivos. Isadora concordou com todos, mas percebeu a intenção. Tassiano queria fazer, lá ir sozinha, ou parecer desesperada, ou colocar sua equipe em risco jurídico. Ela respondeu à mensagem com silêncio. Depois acionou um delegado especializado em crimes financeiros, já informado por Marinês, e preparou uma visita oficial com mandado adequado. Na manhã seguinte, quando agentes chegaram ao depósito, encontraram caixas queimadas recentemente, câmeras desativadas e um segurança contratado por empresa ligada à Brumária. Não havia confissão, mas havia vestígio. Isadora observou a fuligem no chão e compreendeu que Tassiano começara a errar. Homens como ele, quando pressionados, confundiam destruição com limpeza. Um perito recolheu fragmentos de etiquetas, e entre eles apareceu o código de uma obra hospitalar financiada pelo Grupo Vilarim. A armadilha se transformara em mais um fio. Isadora sorriu apenas com os olhos, e Marinês soube que o próximo movimento seria decisivo. Do alto de sua própria queda ainda invisível, Tassiano acreditava controlar o tabuleiro. Brisa tremia com arquivos escondidos. Eudóxia culpava Isadora por expor a decadência da família. Gael começava a desmontar, peça por peça, a mentira confortável que chamara de vida. Isadora, no entanto, não celebrava. Cada prova trazia justiça, mas também aproximava Liora do centro de uma tempestade que ela jamais escolhera. Ao voltar para o hotel, Isadora abriu o desenho da ponte enviado pela filha, tocou a tela com delicadeza e fez a promessa mais difícil: vencer sem permitir que a vitória a tornasse parecida com seus inimigos. A manhã da Assembleia nasceu com um céu baixo sobre São Veridiano, pesado como se a cidade inteira respirasse antes de uma sentença. No salão principal do Hotel Aramonte, cadeiras foram alinhadas em fileiras simétricas, microfones testados, telas preparadas, seguranças posicionados nas portas com discrição estudada. A Montavão anunciara a reunião extraordinária como etapa de reestruturação e transparência, mas todos que chegavam percebiam outro cheiro no ar. Acionistas cochichavam, credores evitavam cumprimentos longos, jornalistas aguardavam do lado de fora, e cada rosto parecia trazer uma pergunta que ninguém queria fazer primeiro. Isadora entrou por uma porta lateral acompanhada de Marinês, Olavo e Nuno, vestindo um conjunto verde escuro que não buscava suavidade nem ostentação. Trazia apenas uma pasta fina, o que fez alguns conselheiros sorrirem com desprezo contido, imaginando que uma mulher sem pilhas de documentos talvez estivesse ali mais para encenar controle do que para exercê-lo. Eles ainda não haviam aprendido que Isadora raramente carregava peso visível quando já havia distribuído o essencial nos lugares certos. O verdadeiro arquivo estava com peritos, autoridades, credores e servidores seguros, fora do alcance de mãos desesperadas. Gael chegou 10 minutos depois, sem Tassiano ao lado, e esse detalhe percorreu a sala como notícia silenciosa. Estava sóbrio, pálido, os olhos mais fundos desde a última reunião, como se a culpa tivesse criado raízes durante a noite. Eudóxia entrou atrás dele, contrariada por não ocupar mais o centro natural dos acontecimentos. Brisa surgiu com um vestido bege e uma expressão de dignidade ferida, cuidadosamente treinada diante do espelho. Tassiano apareceu por último, sorrindo com a confiança de um homem que ainda julgava possuir chaves escondidas em todas as fechaduras. O plano de Isadora começara 4 dias antes, em uma sala sem janelas da sede provisória Vilarim. Ela reunira a equipe e explicara que Tassiano não seria vencido apenas por provas encontradas, porque homens como ele sempre preparavam versões alternativas. Era preciso obrigá-lo a escolher, diante de testemunhas, entre mentir tecnicamente e entregar seus cúmplices. Marinês preparou notificações cruzadas. Olavo organizou transferências rastreadas em sequência visual. Nuno separou laudos impossíveis de refutar. E Gael, com relutância e vergonha, autorizou acesso a servidores internos que antes permaneciam sob domínio financeiro de Tassiano. A participação de Gael não o redimia. Isadora deixara isso claro quando ele, na véspera, foi encontrar lá em uma sala reservada da consultoria. Ele parecia esperar alguma palavra que aliviasse o peso do que descobrira, mas recebeu apenas instruções objetivas.
Assinaria autorizações, preservaria evidências, não alertaria a mãe, não confrontaria Brisa antes da hora, não buscaria Liora como consolo emocional. Gael aceitara tudo em silêncio, porque começava a entender que arrependimento sem obediência à verdade era apenas vaidade machucada. Isadora o observou sair sem pena. Embora sem crueldade, no salão, a assembleia foi aberta por um conselheiro antigo, Serapião Leme, homem de fala arrastada que tentava preservar a aparência de normalidade. Declarou que a pauta incluía esclarecimentos sobre a proposta Vilarim, análise dos riscos técnicos e deliberação sobre afastamento temporário de executivos ligados aos contratos hospitalares. Tassiano pediu a palavra logo nos primeiros minutos, alegando que a empresa vinha sendo vítima de uma campanha hostil conduzida por interesses externos. Sua voz era firme, seu sorriso calculado, e por um breve instante alguns acionistas pareceram desejar acreditar nele, pois a mentira confortável exige menos coragem que a verdade. Isadora esperou que ele terminasse. Então levantou-se, caminhou até o púlpito e cumprimentou a assembleia sem inclinar a cabeça mais do que a etiqueta exigia. Disse que não apresentaria acusações emocionais, não comentaria sua vida pessoal e não responderia a ataques que tentassem deslocar a pauta para ressentimentos inventados. Apresentaria fatos verificáveis, pagamentos, laudos, registros de acesso, notas fiscais, mensagens corporativas e alterações contratuais. A tela atrás dela se acendeu com uma linha do tempo. O salão ficou silencioso, e Tassiano percebeu tarde demais que não enfrentava uma denúncia, mas uma arquitetura. O primeiro bloco mostrava o nascimento de empresas intermediárias meses antes da assinatura de grandes contratos hospitalares. Olavo, chamado ao microfone, explicou com precisão como valores eram fracionados, enviados a prestadores sem estrutura e redistribuídos a fundos privados. Não usou adjetivos, apenas datas e números. Essa neutralidade produziu mais impacto do que indignação. Um acionista perguntou se havia prova de vínculo com Tassiano. Isadora tocou o controle e a tela exibiu procurações, e-mails internos e autorizações assinadas por subordinados ligados diretamente a ele. Tassiano riu baixo, chamando aquilo de coincidência administrativa. Marinês avançou. Disse que coincidências podiam ser aceitas quando isoladas, mas não quando repetidas em 7 contratos, 4 fornecedores e 3 obras com o mesmo padrão de manipulação. Em seguida apresentou registros obtidos por ordem judicial, mostrando acesso noturno de usuários administrativos aos arquivos técnicos. Gael manteve os olhos na mesa, pois seu nome aparecia em relatórios que ele jamais abrira com atenção suficiente. A vergonha dele era visível, mas Isadora não o poupou. Disse que negligência presidencial não seria apagada pela descoberta de fraude e que a governança da Montavão também responderia por omissão. Eudóxia levantou-se, indignada, acusando Isadora de humilhar publicamente a família. A frase saiu com a velha autoridade social, mas encontrou um mundo diferente. Marinês informou que a Assembleia tratava de responsabilidades empresariais, não de reputações domésticas. Serapião pediu que Eudóxia se sentasse. O rosto da matriarca enrubesceu. Pela primeira vez, ela viu que seu sobrenome não bastava para calar uma sala. Brisa tentou tocar o braço dela em gesto solidário, mas Eudóxia retirou a mão, irritada demais para perceber que a jovem ao seu lado já media rotas de fuga. Nuno assumiu o púlpito e mostrou imagens das obras. Explicou que certas substituições de material não eram escolhas econômicas aceitáveis, mas desvios técnicos que exigiam correção imediata. Falou de fundações, tubulações, sistemas de emergência e alas pediátricas com clareza dura. Quando uma foto ampliada revelou fissuras ocultadas por acabamento recente, uma credora levou a mão à boca. Isadora observou a sala. Ali estava a razão pela qual não poderia reduzir tudo à traição de um marido. A arrogância de Tassiano e a cegueira de Gael haviam deixado marcas em paredes destinadas a proteger vidas. Tassiano percebeu o terreno escapar e mudou o ataque. Disse que Isadora usava dados verdadeiros para construir interpretação falsa, pois a Vilarim tinha interesse direto em assumir contratos e esmagar a Montavão. Sugeriu que sua motivação vinha da mágoa de um casamento fracassado e de uma criança escondida. O salão se agitou. Gael ergueu a cabeça, furioso,
Mas Isadora levantou uma mão mínima, impedindo-o de falar. Ela não precisava de defesa masculina para enfrentar aquilo. Olhou para Tassiano com uma calma quase triste, como quem vê um homem escolher a própria corda. A voz de Isadora permaneceu uniforme. Disse que já que Tassiano introduzira assunto pessoal para questionar sua ética, a Assembleia deveria registrar também os fatos relativos à tentativa de intimidação e campanha difamatória financiada contra ela e sua filha menor. Marinês apresentou ordens judiciais, comprovantes de pagamento a portais digitais e identificação de perfis usados para espalhar acusações. Em seguida, Celina apareceu por vídeo, autorizada por documento formal, relatando a visita à maternidade, as pressões para impedir comunicação e a entrega do acordo de separação no dia do parto. O salão entrou em silêncio absoluto. Gael não respirou por alguns segundos. Já ouvira parte daquilo, mas escutar diante de todos dava à vergonha uma dimensão pública que ele não podia mais esconder. Brisa empalideceu até os lábios. Eudóxia ficou imóvel, como se a cadeira tivesse se transformado em pedra. Tassiano tentou interromper, alegando irrelevância. Mas Serapião, agora pálido, negou. A testemunha prosseguiu apenas o necessário. Não havia espetáculo em Celina, apenas memória e decência. Disse que Isadora saíra com a filha nos braços, sem escândalo, deixando a aliança para trás como quem encerrava uma guerra antes de saber seu tamanho. Brisa levantou-se de repente dizendo que aquilo era manipulação, que Celina talvez tivesse sido comprada, que Isadora sempre soubera provocar pena. A frase mal terminou antes que Marinês exibisse na tela uma transcrição de mensagens entre Brisa e Tassiano, obtidas a partir do aparelho de um assessor que aceitara colaboração formal. As mensagens tratavam de bloquear contatos, alimentar dúvidas sobre a paternidade e pressionar Gael no momento certo. Brisa levou a mão à garganta. Tassiano virou o rosto para ela com ódio. Naquele olhar, Brisa entendeu que havia deixado de ser parceira e se tornara sacrifício. Desesperada, ela fez exatamente o que Isadora previra. Disse que seguira orientações de Tassiano, que nunca teria conseguido acesso a informações sem ele, que fora convencida de que Isadora era perigosa e que Gael precisava ser protegido. Não confessava por arrependimento, mas por instinto de sobrevivência. Ainda assim, cada palavra abria uma porta. Tassiano tentou chamar, lá de instável, vaidosa, ressentida. Brisa riu com um som quebrado e disse que tinha cópias guardadas, porque nunca confiara nele. O salão assistia, atônito, à aliança dos arrogantes se desfazer sob o peso da própria desconfiança. Isadora não sorriu. Acionou a próxima tela, mostrando que os arquivos entregues por Brisa naquela madrugada, por meio de seus advogados, já haviam sido preservados em cartório e cruzados com documentos financeiros. Havia gravações de reuniões, ordens para adulterar laudos, instruções para responsabilizar terceirizadas e menção direta a pagamentos destinados a silenciar funcionários. Tassiano recuou um passo. Pela primeira vez, sua elegância pareceu roupa emprestada. Perguntou se Isadora entendia com quem estava mexendo. Ela respondeu que entendia perfeitamente, e justamente por isso tudo fora encaminhado antes da Assembleia começar. As portas laterais se abriram. Delegados e agentes de crimes financeiros entraram sem pressa, acompanhados por oficiais de justiça. O som dos passos percorreu o mármore como martelo. Tassiano olhou para Gael, esperando talvez uma intervenção final, um gesto de antigo domínio. Gael permaneceu sentado, rosto devastado, mas firme. Disse apenas que a Montavão colaboraria integralmente. Tassiano o chamou de ingrato, marionete de mulher, herdeiro fraco. Gael não respondeu. Isadora também não. Havia insultos que, no instante da queda, revelavam apenas o tamanho pequeno de quem os pronunciava. Quando os agentes se aproximaram, Tassiano ainda tentou manter a postura. Falou em equívoco, perseguição, abuso de poder, mas sua voz já não comandava o espaço. As algemas não foram exibidas com violência, e Isadora agradeceu mentalmente por isso, pois justiça não precisava imitar brutalidade para ser forte. Brisa foi conduzida separadamente para prestar depoimento, chorando sem saber se temia mais a prisão ou a perda definitiva da imagem que construíra. Eudóxia permaneceu sentada, mãos rígidas no colo,
encarando Isadora como se finalmente percebesse que a nora descartada jamais fora pequena. A assembleia não terminou em aplausos. Terminou em deliberações duras, votos registrados, afastamentos aprovados, auditoria independente instaurada e controle temporário das obras, transferido ao comitê supervisionado pela Vilarim. Serapião anunciou que Gael ficaria submetido a conselho extraordinário, com poderes reduzidos até conclusão das investigações. Gael aceitou sem protestar. Alguns viram ali fraqueza. Isadora viu apenas o primeiro gesto adulto de um homem que por anos confundira autoridade com fuga. Não bastava, mas começava a romper o padrão de blindagem que permitira a Tassiano crescer nas frestas do orgulho. Depois da reunião, o salão esvaziou aos poucos, deixando para trás copos d'água intocados e cadeiras desalinhadas. Isadora recolheu sua pasta fina. Gael se aproximou com cautela, como alguém que se aproxima de uma porta depois de ter lá incendiado. Disse que ouviu Celina, viu as mensagens, autorizou tudo o que faltava, mas sabia que nada disso apagava o que fizera. Isadora o encarou. O homem diante dela parecia menor, não por perder poder, mas por finalmente enxergar o tamanho do dano. Ela respondeu que a verdade não era presente para ele se sentir limpo. Gael assentiu, ferido pela justiça da frase. Disse que queria reparar, começando por reconhecer legalmente Liora e aceitar as condições que Isadora impusesse. Ela percebeu que havia sinceridade, mas também pressa, e a pressa dos culpados, muitas vezes, tenta transformar reparação em absolvição. Disse que Liora não seria levada a uma vida de manchetes, reuniões de advogados e lágrimas adultas. Qualquer aproximação aconteceria com acompanhamento, tempo, escuta profissional e compromisso público de não usar a menina para reconstruir imagem. Gael aceitou. Seus olhos estavam vermelhos, mas ele não pediu perdão naquele momento, e isso foi o mais digno que conseguiu fazer. No corredor reservado, Eudóxia esperava Isadora. A antiga matriarca parecia envelhecida em poucas horas. Por um instante, Isadora pensou que ouviria um pedido de desculpas. Em vez disso, Eudóxia disse que tudo poderia ter sido evitado se Isadora tivesse revelado quem era desde o início. A velha arrogância ainda respirava, embora machucada. Isadora sentiu uma tristeza cansada. Respondeu que caráter não deveria depender de sobrenome conhecido e que uma mulher não precisava provar riqueza para merecer respeito durante o parto. Eudóxia desviou os olhos. Nenhuma réplica encontrou coragem suficiente para nascer. Na saída do hotel, jornalistas chamaram seu nome público, depois seu nome verdadeiro, misturando perguntas sobre fraude, maternidade, casamento e vingança. Isadora parou apenas uma vez diante dos microfones. Disse que hospitais seriam corrigidos, trabalhadores protegidos, responsáveis investigados e sua filha preservada. Acrescentou que justiça não era espetáculo doméstico e que nenhuma criança deveria pagar pelo orgulho de adultos. Depois entrou no carro sem olhar para trás. Na tela do telefone, havia uma mensagem de Aureliano dizendo que Liora estava pintando o mar de roxo. Isadora sorriu pela primeira vez naquele dia. Ao chegar ao hotel, tirou os sapatos, soltou os cabelos e ficou diante da janela. São Veridiano brilhava como se nada tivesse acontecido, mas em algum lugar da cidade Tassiano assinava depoimentos, Brisa calculava traições, Eudóxia encarava sua impotência e Gael começava a habitar a culpa, sem conseguir expulsá-la. Isadora não se sentia vitoriosa. Sentia-se inteira de um modo cansado, como quem atravessou uma ponte em chamas, levando nos braços algo precioso demais para cair. Pegou o desenho de Liora na mesa e prometeu que o próximo passo não seria destruir, mas escolher que tipo de futuro merecia ser construído. O silêncio depois da queda de Tassiano não trouxe paz imediata, apenas um tipo novo de ruído. Durante semanas, São Veridiano pareceu acordar todos os dias com mais uma revelação. Contas bloqueadas, depoimentos de fornecedores, engenheiros chamados a esclarecer laudos, pequenos diretores tentando provar que obedeciam ordens, sem conhecer a extensão do crime. A Montavão, antes habituada a ocupar capas de revistas por inaugurações e festas de filantropia, agora aparecia vinculada a palavras que Eudóxia jamais imaginara associadas ao brasão social da família: fraude, omissão, auditoria, intervenção, responsabilidade,
Cada palavra parecia arrancar tinta dourada das paredes antigas. Isadora permaneceu no centro técnico da reestruturação, mas recusou transformar sua presença em desfile de vitória. As obras hospitalares foram parcialmente suspensas, reavaliadas e reiniciadas sob nova supervisão, com operários honestos preservados e gestores comprometidos afastados. Nuno acompanhou pessoalmente a substituição de materiais. Olavo refez rotas financeiras até que credores compreendessem onde terminava erro administrativo e onde começava crime deliberado, enquanto Marinês negociava acordos com autoridades sem permitir que a Montavão comprasse silêncio em troca de multas elegantes. Para Isadora, justiça não era vingança bem vestida, era reparo concreto, assinado, fiscalizado e lembrado. Tassiano tentou resistir como pôde. No primeiro depoimento, culpou subordinados. No segundo, culpou Brisa. No terceiro, insinuou que Gael sabia de tudo. A cada versão, afundava mais, porque as provas preservadas antes da Assembleia impediam suas manobras de parecerem plausíveis. Brisa, acuada, entregou arquivos adicionais para reduzir a própria punição, e mesmo assim perdeu contratos, convites, amigos de ocasião e a ilusão de que beleza era escudo suficiente contra consequências. A imprensa que antes a fotografava em festas agora disputava imagens de sua saída silenciosa do escritório dos advogados. O mundo que ela desejara conquistar não tinha lealdade, apenas fome. Gael observava tudo de dentro de uma presidência esvaziada. Continuava sentado na mesma torre, mas a cidade vista do alto já não parecia posse, parecia acusação. Aceitar a supervisão do conselho, entregar as senhas, afastar assessores ligados a Tassiano e comparecia a reuniões com a disciplina de quem finalmente compreendia que poder sem vigilância vira abrigo para monstros. Não pedia compaixão. Talvez porque, ao receber documentos sobre a noite do parto, tivesse percebido que compaixão fora exatamente o que negara a Isadora quando ela mais precisava. Essa lembrança o acompanhava como uma cadeira vazia em todo lugar. O reconhecimento legal de Liora foi iniciado sem anúncio público. Isadora exigiu discrição absoluta, acompanhamento psicológico infantil e um acordo de convivência gradual, construído por especialistas, não pela ansiedade de Gael. Ele aceitou cada condição sem negociar. Na primeira sessão com a orientadora familiar, falou pouco, as mãos unidas sobre os joelhos, os olhos fixos no tapete claro. Quando perguntaram o que esperava da filha, respondeu que não tinha direito de esperar nada. Queria apenas aprender a estar presente sem cobrar dela o peso de sua ausência. A psicóloga anotou algo. Isadora, ao lado, não o olhou. Liora soube da existência do pai de modo simples, em uma tarde de vento leve na casa sobre a falésia. Isadora sentou-se com ela no jardim, onde a menina alinhava conchas como se fossem pequenas cidades. Disse que o homem que havia cometido erros e precisava responder por eles, queria conhecer, lá, mas que nada aconteceria sem que Liora se sentisse segura. A menina ficou séria, mexeu em uma concha azulada e perguntou se ele tinha olhos iguais aos dela. Isadora sentiu uma dor quieta, mas sorriu. Respondeu que sim, e que talvez por isso ela tivesse aprendido tão cedo a olhar o mundo com perguntas grandes. O primeiro encontro aconteceu em uma sala ensolarada da clínica, sem fotógrafos, sem avós, sem sobrenomes em disputa. Gael chegou antes, levando apenas um livro infantil sobre pontes, escolhido depois de Isadora mencionar, com cuidado, que Liora gostava de desenhá-las. Quando a porta se abriu e a menina entrou segurando a mão da mãe, ele sentiu o corpo inteiro esquecer a postura. Liora o examinou sem medo, mas com a prudência herdada de quem fora criada por uma mulher que não confundia delicadeza com ingenuidade. Gael ajoelhou-se para ficar à altura dela e disse seu nome. Não disse sou seu pai de imediato. Isadora havia proibido qualquer frase que soasse como posse. Ele disse que se chamava Gael e que estava feliz por conhecer, lá, se ela também quisesse conhecer, Lu aos poucos. Liora olhou para o livro em suas mãos e perguntou se ele sabia desenhar pontes ou só comprava histórias prontas. A pergunta atravessou a sala com inocência e precisão cruel. Gael engoliu a vergonha e respondeu que não sabia desenhar muito bem, mas podia aprender se ela tivesse paciência. Liora pensou por um instante.
e disse que adultos aprendiam devagar. Isadora, sentada perto da janela, sentiu algo se mover dentro de si. Não perdão, ainda não. Talvez nunca do modo que as pessoas românticas imaginavam, mas um alívio pequeno por Gael não ter tentado tomar o espaço à força. O encontro durou 40 minutos. Liora mostrou o coelho de pano, contou que o mar podia ser roxo quando a gente cansava do azul, e pediu que ele lesse 2 páginas do livro. Gael leu com voz insegura, tropeçando em palavras simples porque a emoção o deixava sem defesa. Quando terminou, Liora disse que ele precisava treinar. Os encontros seguintes vieram como pedras colocadas uma a uma sobre um rio difícil. Gael aprendeu a não aparecer com presentes caros, a não prolongar visitas além do combinado, a não tentar falar de sua culpa diante da criança. Aprendeu que Liora gostava de manga cortada em cubos, que detestava barulho de talheres batendo, que inventava nomes para as nuvens, que chamava Aureliano de avô do coração e que considerava Bento, o segurança, guardião de dragões invisíveis. Cada detalhe o encantava e o feria, porque todos provavam o quanto de vida acontecera sem ele. Aureliano recebeu Gael apenas depois do 6º encontro com Liora. O velho o esperou na varanda da Casa Branca, acompanhado de chá e uma severidade que dispensava gestos. Disse que não o impediria de construir vínculo com a menina, porque Isadora decidira que uma criança não devia ser punida pelo fracasso moral de adultos. Mas deixou claro que, se Gael confundisse aproximação com direito, seria removido da vida de Liora com a mesma eficiência usada para remover Tassiano das obras hospitalares. Gael aceitou a advertência de pé. Pela primeira vez, não se sentiu ofendido por ser tratado como risco. Com Isadora, a distância era mais complexa. Eles se viam em reuniões de convivência, audiências e decisões empresariais, mas ela mantinha uma linha invisível que Gael não tentava cruzar. Ainda assim, certas memórias surgiam entre eles, sem pedir permissão. Um jeito de ela prender o cabelo antes de ler um contrato, a forma como ele franzia a testa ao ouvir uma frase difícil, a pausa partilhada quando Liora ria no jardim. O amor antigo não estava morto como pedra. Estava transformado em terra queimada, onde talvez algo pudesse nascer um dia, mas não por exigência da saudade. Eudóxia demorou mais a cair dentro de si. No início, culpou Tassiano, Brisa, a imprensa, o conselho, a modernidade, qualquer coisa que preservasse sua autoimagem, mas a solidão social foi mais persuasiva do que discursos morais. Amigas antigas deixaram de telefonar, convites rarearam, e a casa Montavão, antes cheia de vozes bajuladoras, passou a soar como museu de uma importância perdida. Um dia, sem avisar, ela foi à clínica durante uma sessão familiar e pediu para falar com Isadora. A recepção negou sem hesitar. Poder sem autorização, descobriu Eudóxia, era apenas uma velha senhora esperando em uma sala comum. Quando finalmente recebeu permissão para uma conversa curta, Eudóxia apareceu sem joias grandes. Isadora a encontrou no escritório de Marinês, espaço neutro, portas de vidro, nenhuma intimidade. A matriarca tentou começar com explicações, falou de medo, de reputação, de proteger o filho, de acreditar em provas que pareciam convincentes. Isadora ouviu até o fim. Depois disse que explicações podiam ajudar a entender uma falha, mas não a apagar a crueldade escolhida. Eudóxia então fez o que não conseguira antes. Pediu desculpas pelo dia da maternidade. A voz quebrou no meio, e talvez por isso pareceu verdadeira. Isadora não a abraçou, não chorou, não ofereceu absolvição teatral. Disse que recebia o pedido como registro de responsabilidade, mas que perdão não era documento entregue sob pressão do remorso. Se um dia Liora quisesse conhecer a avó paterna, isso dependeria de tempo, acompanhamento e prova consistente de mudança. Eudóxia assentiu, menor do que entrara. Ao sair, não parecia redimida, apenas iniciada no aprendizado tardio de que algumas portas não se abrem mais para a antiga versão de quem bate. Isadora ficou sozinha depois e respirou fundo, cansada de ser justa com pessoas que não haviam sido justas com ela. Os meses avançaram. O caso Tassiano tornou-se processo robusto e a Montavão aceitou acordo de reparação que destinava recursos a hospitais públicos, treinamento técnico e fiscalização independente por anos. Gael renunciou a parte de seus bônus e criou, por recomendação do Conselho,
um fundo transparente para corrigir danos das obras. Houve quem chamasse isso de gesto nobre. Isadora chamava de mínimo. Ainda assim, reconhecia que o mínimo feito com constância valia mais do que promessas grandiosas feitas diante de câmeras. Gael continuou fazendo, mesmo quando ninguém aplaudia. Liora, por sua vez, incorporou Gael à vida com a naturalidade cuidadosa das crianças que não carregam rancor emprestado. Chamava-o de Gael durante meses, depois de pai Gael, e um dia, sem cerimônia, apenas pai, enquanto pedia que ele segurasse uma folha para ela desenhar. Gael virou o rosto para esconder as lágrimas, mas Liora percebeu e perguntou se adultos choravam quando aprendiam palavras novas. Ele respondeu que alguns choravam quando recebiam uma palavra que não mereciam ainda. A menina franziu o nariz e disse que então ele devia cuidar bem dela para a palavra não fugir. Isadora soube da cena por Gael, que enviou uma mensagem breve, sem dramatizar. Ela leu no escritório, entre relatórios finais de reestruturação, e ficou olhando para a tela por mais tempo do que pretendia. Havia uma dor ali, sim, mas também uma confirmação de que proteger Liora não significava controlar todos os afetos dela. A maternidade lhe ensinara muitas formas de coragem, e uma das mais difíceis era permitir que a filha criasse laços que a própria mãe jamais poderia criar por ela. Naquela noite, Isadora dormiu pouco, mas não por medo. No aniversário de 4 anos de Liora, a festa aconteceu no jardim da Casa Branca. Não houve luxo exagerado, apenas lanternas de papel, bolo de frutas, crianças correndo e mesas cobertas por toalhas coloridas. Gael foi convidado para 2 horas, conforme combinado, e chegou com um estojo de lápis aquareláveis, simples e escolhido com atenção. Aureliano observou de longe, ainda severo, mas sem a antiga hostilidade. Eudóxia não foi convidada, embora tenha enviado uma carta que Isadora guardou para entregar à filha quando fosse mais velha. Nem toda reconciliação precisa acontecer no tempo dos culpados. Durante a festa, Liora pediu que Isadora e Gael ficassem lado a lado enquanto ela apagava as velas. O pedido foi inocente, mas atingiu os adultos com precisão. Isadora aceitou porque a filha não pedia casamento, passado ou mentira feliz. Pedia apenas que 2 pessoas importantes estivessem perto enquanto ela celebrava existir. Gael manteve distância respeitosa, sem tocar Isadora, sem fingir intimidade. Quando Liora soprou as velas, riu porque uma permaneceu acesa, teimosa. Disse que aquela vela era como a mãe. Isadora riu também, e o jardim inteiro pareceu respirar. Mais tarde, quando as crianças já tinham ido embora e Liora dormia no sofá com o rosto manchado de tinta, Gael ajudou a recolher copos sem que ninguém pedisse. Isadora o encontrou perto da mesa das lanternas. Ele disse que aquela era a primeira festa de aniversário da filha a que comparecia e que passaria o resto da vida lembrando das 3 que perdeu. Não pediu que ela o consolasse. Isadora olhou para o jardim, para as luzes balançando, para a criança adormecida. Disse que lembrar era necessário, desde que a lembrança o tornasse melhor, não apenas triste. Gael respirou fundo. Falou então o pedido de perdão que carregava havia meses, mas sem tentar fazê-lo caber em uma cena bonita. Disse que a abandonou quando ela estava vulnerável, que permitiu que a humilhassem, que escolheu orgulho, covardia e conveniência. Disse que não esperava reconquistar o que destruíra, mas precisava reconhecer diante dela, sem defesa, que nenhum engano de terceiros explicava sua falta de caráter naquele dia. Isadora ouviu em silêncio. O vento moveu uma lanterna apagada. A resposta dela demorou, porque certas palavras exigem maturidade para não nascerem falsas. Ela disse que o perdão para ela não era esquecimento nem retorno obrigatório. Talvez viesse em partes, talvez nunca viesse inteiro, mas a vida havia deixado de girar em torno da ferida que ele causara. Isso era uma liberdade que ela conquistara sozinha, com Liora nos braços, enquanto todos esperavam que ela desaparecesse pequena. Gael chorou sem esconder, e Isadora não se aproximou para secar suas lágrimas. Não por crueldade, mas porque ele precisava aprender a suportar a consequência sem transformar. Lá em novo pedido de cuidado. Naquela distância, havia mais verdade do que em muitos abraços. 1 ano depois, Isadora assumiu oficialmente a presidência executiva da divisão hospitalar Vilarim. O anúncio foi discreto, acompanhado de metas de segurança,
ética e acesso público. Em seu primeiro discurso interno, falou sobre excelência técnica, responsabilidade social e a obrigação de nunca tratar números como se estivessem separados de pessoas. Não mencionou Gael, Tassiano ou a maternidade, mas quem conhecia sua história compreendeu que cada frase havia sido forjada no fogo de uma humilhação sobrevivida. Ao final, Aureliano a aplaudiu de pé, com olhos úmidos, e Liora perguntou se o presidente também precisava arrumar a cama. A Montavão, menor e mais vigiada, sobreviveu. Gael deixou a presidência por decisão própria e assumiu uma função técnica no Conselho de Reparação, longe dos holofotes. Alguns chamaram de queda. Para ele, foi a primeira escolha honesta em muitos anos. Passou a buscar Liora nos horários combinados, aprender receitas simples, comparecer a reuniões escolares sem assessores, ouvir mais do que falar. Com Isadora, construiu uma convivência respeitosa, às vezes atravessada por ternura silenciosa, mas nunca apressada por promessas. O futuro entre eles ficou aberto, não como prêmio romântico, mas como espaço que somente o tempo poderia merecer. Tassiano recebeu condenação em primeira instância e ainda recorreu, como fazem homens que confundem processo com purificação. Brisa mudou de cidade, levando consigo uma reputação fraturada e o conhecimento amargo de que subir usando mentiras alheias é cair sem mãos amigas. Eudóxia iniciou contato supervisionado com Liora meses depois, aprendendo a ouvir uma criança que não se impressionava com sobrenomes, mas gostava de histórias sobre jardins antigos. Nenhum deles recebeu final perfeito. Receberam consequências. E, às vezes, isso é mais verdadeiro do que qualquer castigo teatral. A vida raramente fecha portas com estrondo. Muitas vezes apenas muda as fechaduras. Numa tarde clara, Isadora encontrou Liora e Gael na praia abaixo da falésia. Eles desenhavam uma ponte enorme na areia, ligando duas rochas que a maré logo alcançaria. Liora chamou a mãe para completar o desenho. Isadora desceu devagar, sentiu a água fria nos pés e pegou o graveto oferecido pela filha. Gael a observou sem expectativa indevida, apenas com gratidão quieta por poder estar ali. Isadora desenhou a última linha da ponte e sorriu quando Liora declarou que agora todos poderiam atravessar, mas só se prometessem não empurrar ninguém no caminho. O mar avançou minutos depois e apagou parte do desenho. Liora protestou, depois riu, decidindo que fariam outro maior amanhã. Isadora olhou para a filha, para Gael, para a Casa Branca no alto, e compreendeu que sua vitória nunca fora fazer um homem se calar de arrependimento, embora o silêncio dele tivesse chegado. Sua vitória era estar de pé, inteira, dona do próprio nome, sem precisar endurecer o coração para provar força. O passado ainda existia, mas já não governava. E, enquanto Liora corria pela areia, Isadora sentiu que algumas partidas realmente salvam vidas, mas alguns retornos, quando guiados por verdade, podem enfim ensinar todos a caminhar sem destruir.